Bom dia. O meu processo aqui já está começado, mas o que está sendo feito aqui é esse desktop aqui. Esse aqui é um desktop antigo que está sendo revitalizado. Esse desktop, eu instalei nele o Windows de 32 bits, por causa de programas muito antigos, da época do XP ou antes ainda, para rodar bem o 32 bits. Agora, antes de instalar esses 32 bits, o que eu fiz? Eu instalei um SSD. Então eu tinha o HD antigo e o SSD. Como o HD antigo, neste caso, estava com uma instalação lá, inclusive com senha, eu instalei a partir de zero no SSD, o Windows 32 bits. Aí, o que acontece? O 32 bits tem restrições quanto aos programas atuais. Então, e os programas mais antigos são programas que eu não sei, eu talvez possa rodar eles em outro computador. Mas onde eu quero chegar com isso tudo? Bom, nessa situação, eu preciso, digamos assim, eu coloquei um SSD no meu computador que já tem todos os meus softwares. Já tem softwares pagos, softwares antigos, a maioria deles são comprados, né? Então, isso são valores até razoáveis. Então, eu quero pôr do HD para o SSD sem que eu perca nada, nem as instalações, nem o próprio Windows, nem os programas, né? Então, eu tenho que copiar tudo do HD para o SSD. Aí consulta-se na internet, tem um monte de receita, não, usa o Easy não sei o que, parará, nada funcionou. A única coisa que funcionou para mim é esse software aqui, ó. Não sei se você consegue ler, mas aqui em cima tá escrito assim, ó, Paragon Hard Disk Manager, 17 nesse caso, né? Acho que está em versão mais recente. Eu tenho a 12, tem essa 17, eu acho que a 12 é a mais completa que eu tenho. Agora, o que eu estou fazendo nesse exato momento? Eu tenho um HD antigo que estava sem uso e tem um SSD novo com Windows 32 bits. Eu quero colocar o Windows 64 bits, mas não quero perder a minha instalação lá de 32 bits, porque eventualmente eu vou precisar para os softwares mais antigos. Então, eu simplesmente fiz o seguinte, eu estou com os dois discos ligados lá, eu estou com um HD e uma SSD. Então, através desse Paragon aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a coisa inversa do que normalmente é necessário. Eu estou passando do SSD para o HD, para me liberar o SSD. Aí, com esse Paragon, simplesmente, olha lá, ele acabou de copiar. Ele passou todo o meu SSD para o HD. Agora eu desabilito o SSD e dou boot a partir do HD e depois eu instalo o Windows de 64 bits no HD. Então eu recomendo esse software aqui, ó. Normalmente eu compro software, simplesmente eu não costumo ter nada pirata no meu computador. Embora tenha algumas coisas, por exemplo, assim, o Windows, né? O Windows, ele tem que ser comprado. Lá na loja ele custa R$ 1.200. Isso é um absurdo. Esse é preço para um software. Esse é preço para um software dedicado.
para um software dedicado. Agora, um software obrigatório, ele custar metade do valor de um computador, isso é uma indecência da Microsoft, né? Mas a maioria dos meus Windows eu comprei, eu passei a comprar notebook, porque só o valor do Windows ele pagava metade do notebook. Então, mas o meu notebook deu problema, né? Então eu estou relutando em comprar outro, porque notebook é uma coisa muito frágil. Mas esquecendo essa, como é que fala, essa parte aí, eu quero dizer assim, vocês têm que fazer operações com HD, com SSD, com disco rígido, com sistemas e outra coisa, usem esse software, o Paragon Hard Disk Manager. Tenham boa sorte.